Você já deve ter aprendido que a poupança não rende nada depois que se desconta a inflação. O rendimento real da poupança em 2019 foi muito baixo. E a projeção para esse ano de 2020 é que ela renda abaixo da linha da inflação. Então, se você está colocando seu dinheiro na poupança, você está literalmente perdendo dinheiro. Se você quer ver o seu dinheiro trabalhando para você, ao invés de ficar lá se desvalorizando na poupança, a melhor opção é comprar ativos que vão te dar retorno no longo prazo, ou seja, fundos imobiliários e ações. Ou caso você não saiba analisar ações, para então as comprar, pelo amor de Deus, não sai comprando qualquer ação só porque algum camarada num curso de Hotmart falou para você comprar aquela ação, viu? Estuda. Investir em renda fixa é uma boa saída também. Mas agora, se você quer um leque maior de investimentos, com um mundo de possibilidades, onde você possa se tornar sócio de empresas como Itaú, Ambev, Coca-Cola e até mesmo a Disney, você vai ter que recorrer a uma corretora. E no vídeo de hoje eu vou discorrer sobre assuntos como o que é uma corretora, quais as taxas cobradas, quais as melhores corretoras, como as corretoras lucram e o que acontece se uma corretora quebrar. Então já vai deixando aquele like maroto para poder ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Celso Figueiredo. E nesse canal eu repasso todo o conhecimento que eu estou adquirindo a fim de me tornar uma pessoa financeiramente independente. Sempre da forma mais didática e descontraída possível. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo e ativando as notificações e vem aprender junto comigo. Uma pessoa ela não consegue fazer sozinha uma operação na bolsa de valores ou no mercado de renda fixa. Isso acontece por conta da complexidade das transações e pela regulação do mercado. E é aí que entram as corretoras. Mas afinal de contas, o que são as corretoras? Elas são instituições financeiras responsáveis por intermediar a compra e venda de ações e outros títulos financeiros. Simplificando, as corretoras servem como ponte entre o investidor e o investimento. Por serem especializadas nessa área, as corretoras possuem duas grandes vantagens sobre os bancos. Elas oferecem maior diversidade de investimento de maneira imparcial, uma vez que se for falar com o seu gerente do banco, dificilmente ele vai te indicar uma corretora para poder investir. E os investimentos recomendados geralmente vão ser títulos do próprio banco, fazendo assim a sua carteira de investimentos não ter uma variação, tendo dessa forma um risco de desvalorização maior, ou um nível de rentabilidade abaixo do que você espera conseguir. E esse é um assunto vasto que eu pretendo tratar com mais profundidade quando eu for falar sobre compra de ações e gerenciamento de risco. Então já sabe. E também as taxas das corretoras tendem a ser muito menores. Mas a gente vai ver sobre isso já já. Mas você deve estar se perguntando, corretoras são seguras? Para ser formada e organizada, cada corretora necessita de autorização prévia do Banco Central do Brasil e ainda estarão sujeitas à fiscalização da B3. B3, para quem não sabe, é a Bolsa de Valores oficial do Brasil, da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e do próprio Banco Central. Então, se ela estiver agindo de forma irregular, o Banco Central vai lá e vai fechar a corretora. Não foi com uma corretora, mas em 2015, por exemplo, o Banco Azteca foi fechado pelo Banco Central do Brasil por violações às normas legais e regulamentares. Então não se preocupe, só pesquise bem a corretora que você pretende criar conta, que vai dar tudo certo. Mistério. E é claro, as corretoras elas pagam funcionários, então elas precisam de dinheiro para se manter. Quais são as taxas cobradas? Eu vou destacar aqui as principais. Possa ser que haja algumas diferentes dependendo do tipo de investimento que você pretende fazer. Mas basicamente são taxa de corretagem. Eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre ela. É aquela taxa cobrada em cada operação de compra e venda de ações e outros ativos da bolsa. Tem também a taxa de custódia. A taxa de custódia é cobrada pela guarda das ações na bolsa. Tem também o ISS, que é Imposto sobre Serviço. A corretagem é um tipo de serviço, portanto ela está sujeita a impostos regionais. Em São Paulo, por exemplo, tem o ISS. Essa é uma tarifa municipal, cobrada sobre o valor da taxa de corretagem, podendo custar até 5% dela. Vale lembrar que se a corretagem for zero, não há incidência de imposto, ou seja, você não paga o ISS. Emolumentos. Essas taxas são cobradas pela B3 e pela CBLC para processar as transações no mercado financeiro. Referem-se à negociação e ao processamento das ordens de compra e venda, a chamada liquidação, e o temido, claro, imposto de renda. De modo geral, se o contribuinte vende ações e obtém lucro, ele precisa pagar imposto de renda se esse lucro for superior a R$20 mil por mês. Abaixo disso, o lucro é isento de imposto de renda. Quem aplica em renda fixa e fundo de investimentos, esse imposto é recolhido automaticamente. Se ele sabe que a gente ganha, quanto a gente ganha, o que a gente gasta, por que a gente tem que ficar declarando esse bagulho, velho? Sabe? E nesse momento você deve estar pensando, nossa, quanta taxa! Será que vale a pena investir com pouco dinheiro?
E bem, a resposta é sim. Não são todas as corretoras que cobram essas taxas. Há um bom tempo atrás, as corretoras começaram a adotar a corretagem zero para fundos imobiliários. E depois elas zeraram a taxa de custódia. E a maior novidade, e mais impactante dos últimos tempos, é a corretagem zero para a compra e venda de ações. Vamos exemplificar. Antes você comprava uma ação na corretora X e essa ação custava R$20. E nessa corretora a taxa de corretagem era de R$5. Ao final da operação, seu gasto total foi de R$25. Ou seja, a cada 4 operações dessa, você gastaria R$20 em taxa de corretagem, que é o valor que você poderia estar comprando outra ação. Para quem tem muito, investe milhares de reais por mês, de uma vez só, isso não afeta em praticamente nada. Mas pessoas que ganham pouco, como eu, acaba atrapalhando, porque ao invés de aportar os R$20, eu fico guardando dinheiro na conta, até ter uma quantia relevante para poder investir. E para a realidade do nosso país, não é qualquer um que consegue separar 500, 600 reais para investir por mês. Mas com a corretagem zero isso muda. Você pode aplicar os seus R$20 tranquilo. E não precisa nem ser R$20. Existem ações consistentes na bolsa de valores por menos de R$5. Se você quiser que eu traga um vídeo comentando sobre isso, comenta aqui embaixo. Então com a corretagem zero, o ISS também zero. Junta isso com a custódia zero, todo o seu dinheirinho pode ser focado na compra de ativos na bolsa de valores. Claro que isso vai depender da corretora, não são todas que têm essas taxas zero. Logo, a pergunta que fica é: quais as melhores corretoras? Alguns exemplos de corretoras que têm corretagem e custódia zero são a Rico e a Clear. E temos também uma instituição financeira, que não é corretora, mas que também oferece corretagem e custódia zero, que é o Banco Inter. E se você está por fora do mundo digital e não faz ideia de que banco é esse, eu falo um pouco sobre ele no vídeo que está aparecendo no card agora. Existem outras corretoras que também cobram custódia zero, mas a grande maioria ainda possui a taxa de corretagem. Eu vou passar agora uma tabela com algumas das corretoras mais conhecidas e suas taxas. Mas cabe a você pesquisar e ver o que te deixa mais tranquilo para poder investir. Mas a minha recomendação pessoal é utilizar uma corretora que possua corretagem e custódia zero. Dessa forma você acaba valorizando ainda mais o seu suado dinheirinho. Mas se elas não cobram taxa, como essas corretoras lucram? Como eu já falei, não são todas as corretoras que possuem taxa zero. A grande maioria ainda cobra taxa de corretagem, mas não cobra taxa de custódia, por exemplo. Logo, elas possuem essa forma de lucrar em cima da compra e venda de ações. Mas a Clear e a Rico, como é que elas conseguem lucrar possuindo taxa zero? Bem, a Clear, por exemplo, ela possui um suporte e um foco maior no day trade. Então ela consegue lucrar com zeragem compulsória pelo risco, parceria com plataformas de investimentos. E a Clear também possui a venda de cursos. E existem também outras formas de lucrar que não se aplicam exclusivamente à Clear, mas para outras corretoras também, como o float, que é quando o seu dinheiro fica parado lá na conta da corretora ou na conta corrente do banco. Se você faz isso, você está pior do que o camarada que coloca dinheiro na poupança. Esse valor gera uma remuneração para a instituição financeira, mesmo o dinheiro sendo seu. Agora imagine o quantos milhares de reais parados nas contas das corretoras não geram de lucro para as mesmas. Tesouro Direto. Por mais que a corretora não cobre taxa alguma, os títulos de Tesouro Direto ficam custodiados pela B3. E no seu primeiro ano de Tesouro Direto, a B3 cobra uma taxa de 0,3%. Importante salientar que isso só acontece no seu primeiro ano de Tesouro Direto. Então, se você veio de corretora X, onde você já aportava alguns anos em Tesouro Direto, para a corretora Y, onde você pretende aportar também em Tesouro Direto, essa taxa não é paga. E renda fixa. As corretoras de valores oferecem em seus investimentos produtos de renda fixa como CDBs, LCIs, LCAs, LCs, CRIs, CRAs, debêntures e por aí vai, que não são delas, mas sim de outros bancos ou financeiros. As corretoras elas simplesmente distribuem esses ativos e para poder fazer essa distribuição, a corretora cobra do banco uma comissão. E quanto mais a corretora conseguir vender desses ativos, mais a corretora ganha. Mas mesmo tendo todas essas formas e mais algumas de se sustentar, pode dar um pepino colossal e a corretora vir a falir. Então, o que acontece se uma corretora quebrar? Como a gente já viu, as corretoras são responsáveis pela intermediação da compra e venda de ativos. Tente pensar na corretora como um restaurante. Você entra lá, a corretora vai, te leva o cardápio e você escolhe o que você quer. As suas transações podem ser feitas pela corretora, mas o seu dinheiro, depois de investido, ele não fica na corretora. Ele fica no ativo que você comprou, vinculado ao seu CPF.
E tudo isso fica registrado numa central de custódia, das quais as mais conhecidas são a Selic, a CETIP e a CBLC. Então, em caso de falência, é só você pedir a transferência de custódia para outra corretora, o que é muito fácil de se fazer. Basta você abrir uma conta em outra corretora, preencher um formulário de solicitação de transferência de valores mobiliários, reconhecer firma em cartório e solicitar a transferência para a corretora cedente. Mas essa segurança só ocorre para os seus investimentos. Se você tiver com dinheiro parado na sua conta corrente da corretora, é arriscado você perdê-lo. Tem gente que deixa dinheiro na conta da corretora. É uma prática bem comum. O autor do livro A Lógica do Cisne Negro, Nicholas Taleb, fala sobre eventos extremamente raros e improváveis, mas cujo efeito pode ser avassalador. E acredito que isso se encaixe muito bem nesse cenário. A chance é ínfima de acontecer, mas se ocorrer, já era, piote. Mas aí o problema é tudo seu, viu? Quem mandou ficar com o dinheiro parado lá em vez de investir. Tô de olho. Brincadeiras à parte, você conseguiu entender tudo sobre o que é uma corretora? Se sente mais seguro para criar conta em alguma? Comenta aqui embaixo. E se ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo também. No que for possível, vou estar te ajudando a sanar essa dúvida. E não se esquece de deixar o seu gostei. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que este é um conteúdo relevante e acaba indicando para mais pessoas. E agora que eu falei de corretoras, eu pretendo trazer vídeos falando sobre investimentos como renda variável, CDBs, LCIs, LCAs, LCs. E então, para aprender bastante, de forma didática e descontraída, sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar para você, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações. E vamos aprender juntos! Lembrando, todas as fontes de pesquisas utilizadas para a criação desse vídeo vão estar aqui na descrição. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. O meu nome é Celso Figueiredo e esse é o Jornada para o Primeiro Milhão. Já consigo até ouvir uma música na minha cabeça. Putz.